O tempo é, sem dúvida, o bem mais valioso que possuímos. Diferente de dinheiro, bens materiais ou até mesmo de habilidades, o tempo é um recurso único e irrecuperável. Cada instante que passa não volta mais, e é justamente essa irreversibilidade que torna o tempo tão precioso. Enquanto podemos recuperar um objeto perdido, ganhar mais dinheiro ou aprender algo novo, o tempo que já se foi está para sempre perdido. Essa característica única faz do tempo um recurso democrático. Todos nós recebemos a mesma quantidade diariamente, mas o que fazemos com ele é que diferencia nossas vidas. Para muitos, o tempo é tratado como algo infinito, mas essa é uma ilusão perigosa. Quando compreendemos que o tempo é limitado, começamos a perceber a urgência em usá-lo com sabedoria. No mundo acelerado em que vivemos, cheio de distrações e demandas constantes, valorizar o tempo é um desafio. Muitas vezes, desperdiçamos horas com atividades que não acrescentam, nem nos aproximam dos nossos verdadeiros objetivos. Isso pode gerar uma sensação de vazio, frustração e arrependimento. Por isso, reconhecer o valor do tempo é o primeiro passo para uma vida mais plena, consciente e alinhada com o que realmente importa. É um convite para que possamos olhar para cada dia, cada hora, cada minuto, como uma oportunidade única de construir significado, cultivar relacionamentos e crescer como pessoas. Neste roteiro, vamos explorar juntos por que o tempo é o nosso bem mais precioso e como podemos aprender a respeitá-lo, protegê-lo e aproveitá-lo ao máximo. Uma das características mais fundamentais do tempo é que ele é irreversível. Diferentemente de outras coisas que podemos recuperar ou restaurar, o tempo perdido jamais poderá ser recuperado. Cada momento que passa se torna passado, e não há máquina do tempo que nos permita voltar atrás para refazer ou corrigir o que deixamos escapar. Essa irreversibilidade impõe uma dimensão única ao nosso modo de viver. Saber que não podemos voltar no tempo nos convida a uma responsabilidade maior em como escolhemos passar nossos dias. É um convite para refletir. O que estou fazendo agora? Isso é realmente importante? Vale a pena dedicar meu tempo a isso? O filósofo Sêneca, um dos maiores representantes do estoicismo, já alertava sobre essa condição do tempo. Para ele, a vida é curta, e a maior perda não é a morte, mas a vida desperdiçada. A consciência da finitude do tempo nos impele a focar no que é essencial, evitando distrações e gastos inúteis. Quando paramos para pensar sobre a irreversibilidade do tempo, percebemos que nossas escolhas ganham uma nova dimensão. Elas deixam de ser simples preferências para se tornarem decisões de valor que moldam a nossa existência. Por isso, cultivar essa percepção nos ajuda a viver com mais intenção, priorizando o que realmente importa e rejeitando tudo aquilo que apenas rouba nosso tempo sem trazer benefício. Muitas pessoas comparam o tempo ao dinheiro, falando em gastar ou investir tempo, assim como fariam com recursos financeiros. Embora essa comparação ajude a entender a importância do tempo, ela também revela uma diferença fundamental. O dinheiro pode ser recuperado, economizado, multiplicado ou perdido, mas sempre há a possibilidade de compensação. Já o tempo, uma vez passado, é definitivamente irrecuperável. Imagine que você perdeu uma quantia de dinheiro. Você pode trabalhar, economizar ou empreender para recuperar esse valor. Mas se você perdeu 1 hora do seu dia, esse momento jamais voltará. Por isso, o tempo é um recurso muito mais raro e valioso do que qualquer quantia financeira. Além disso, o tempo tem um valor absoluto, porque é a base de toda a nossa experiência humana. Sem tempo, não há vida, não há aprendizado, não há possibilidade de mudança. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar tempo. Você não pode comprar mais minutos, horas ou dias para prolongar sua existência. Essa realidade nos leva a um ponto crucial. Muitas vezes investimos nosso tempo de forma que não refletiria se fosse dinheiro real. Gastamos horas em distrações, procrastinando,
ou em atividades que não acrescentam à nossa felicidade ou crescimento pessoal, simplesmente porque temos a falsa sensação de que o tempo é abundante. Portanto, diferenciar o tempo do dinheiro é essencial para desenvolver uma relação mais saudável e consciente com esse recurso. O dinheiro perdido pode ser recuperado. O tempo perdido, não. Essa consciência ajuda a moldar nossas decisões diárias, incentivando-nos a valorizar o presente e a investir nosso tempo em experiências, pessoas e ações que realmente importam. Vivemos em uma era marcada por uma sensação constante de urgência. A rapidez com que a informação circula, as múltiplas tarefas que acumulamos diariamente e a pressão para sermos produtivos o tempo todo criaram uma cultura da pressa. Essa percepção moderna do tempo, onde mais rápido é sempre melhor, muitas vezes nos afasta do verdadeiro valor do tempo, transformando-o em um inimigo a ser vencido. A cultura da pressa faz com que muitas pessoas vivam de forma superficial, correndo para cumprir agendas lotadas, respondendo mensagens em tempo real, pulando de uma tarefa para outra sem conseguir se concentrar plenamente em nada. Isso cria um paradoxo. Apesar de estarmos sempre ocupados, sentimos que nunca temos tempo suficiente. O filósofo estoico Epicteto já ensinava que o tempo é uma dádiva e que devemos usá-lo com sabedoria, evitando que as preocupações e distrações nos roubem esse bem tão precioso. No entanto, a sociedade moderna frequentemente nos condiciona a valorizar a quantidade de atividades feitas em detrimento da qualidade do que realmente vivemos. Essa corrida incessante pode levar a um esgotamento físico e mental, aumentando o estresse e reduzindo nossa capacidade de aproveitar o presente. Quando estamos apressados, perdemos a oportunidade de contemplar, refletir e conectar verdadeiramente com o que estamos fazendo. Sejam nossos relacionamentos, nosso trabalho ou até mesmo momentos de lazer. É essencial, portanto, resgatar uma nova percepção do tempo. Uma percepção que valorize o ritmo natural da vida, que respeite a necessidade de pausas e que incentive a presença consciente em cada momento. Aprender a desacelerar não é perder tempo, mas, ao contrário, ganhar profundidade e significado. O estoicismo nos oferece ferramentas para essa mudança de perspectiva. Ao focar no presente e aceitar o que está fora do nosso controle, podemos fugir da armadilha da pressa e começar a viver o tempo como um aliado e não como um adversário. O estoicismo, uma filosofia prática que surgiu na Grécia Antiga, tem ensinamentos profundos sobre o tempo e como devemos valorizá-lo. Para os estoicos, o tempo não é apenas um recurso, mas a própria essência da vida. Eles acreditavam que a maneira como usamos nosso tempo determina a qualidade da nossa existência e a paz interior que alcançamos. Sêneca, um dos mais famosos filósofos estoicos, escreveu extensamente sobre a importância do tempo. Em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, ele afirma que a vida é suficientemente longa para quem a sabe usar, mas que a maioria das pessoas desperdiça esse bem precioso em preocupações fúteis, distrações e atividades que não contribuem para o crescimento pessoal. Para ele, não é a quantidade de anos vividos que importa, mas sim como esses anos são vividos. Os estoicos defendem que devemos ter consciência constante da finitude do tempo. Isso significa reconhecer que o tempo que temos é limitado e que devemos usá-lo para cultivar virtudes como a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. Assim, o tempo se torna uma oportunidade para crescer moralmente e espiritualmente, e não apenas para acumular experiências ou bens materiais. Outra ideia fundamental do estoicismo é o foco no presente. Para os estoicos, o passado já passou, e o futuro é incerto e fora do nosso controle. O único momento verdadeiramente nosso é o agora. Viver no presente com atenção e intenção é a forma mais eficaz de honrar o tempo que nos foi dado. Além disso, os estoicos nos ensinam a diferenciar entre o que está sob nosso controle e o que não está. O tempo que temos é um presente, para ser usado da melhor forma possível. E nossas escolhas e atitudes em relação a ele são as únicas coisas que podemos controlar. Essa perspectiva traz uma sensação de liberdade e responsabilidade.
incentivando-nos a agir com propósito. Portanto, para o estoicismo, valorizar o tempo é viver com consciência, responsabilidade e propósito, transformando cada instante em uma oportunidade para ser uma pessoa melhor e construir uma vida de significado. Um dos princípios centrais do estoicismo é a valorização do presente, o único momento realmente acessível e sob nosso controle. Apesar de passarmos boa parte do tempo pensando no passado ou ansiosos pelo futuro, a verdade é que esses momentos não estão em nossas mãos. O passado já aconteceu, não podemos mudá-lo, e o futuro é incerto, não podemos garanti-lo. Por isso, o presente é a única realidade concreta onde podemos agir, sentir e fazer escolhas que impactam nossa vida. Viver no presente significa estar plenamente consciente do que está acontecendo agora, sem distrações ou dispersões mentais. É uma prática que exige atenção e disciplina, pois nossa mente tende a divagar para lembranças ou preocupações que muitas vezes nos tiram do equilíbrio e da serenidade. Essa dispersão é uma das principais fontes de sofrimento e ansiedade. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade está em focar no momento presente. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam de outra forma, mas aceitar e agir no que podemos controlar, aqui e agora. Essa aceitação consciente nos liberta da frustração com o que não podemos mudar e direciona nossa energia para o que realmente importa. Além disso, viver no presente nos ajuda a apreciar a vida em sua plenitude. Quando estamos mentalmente ausentes, perdemos a beleza dos pequenos detalhes, das relações humanas, das experiências diárias que dão sentido à existência. Estar presente é uma forma de gratidão, uma forma de reconhecer o valor do tempo que nos foi dado. Praticar o viver no presente também tem efeitos positivos sobre nossa saúde mental, reduz o estresse, melhora o foco e nos ajuda a tomar decisões mais conscientes, alinhadas com nossos valores e objetivos. Essa prática é a base para desenvolver a resiliência e o equilíbrio emocional, pois nos impede de sermos dominados por medos do futuro ou arrependimentos do passado. No entanto, essa atenção ao presente não significa ignorar o planejamento ou a reflexão, mas sim equilibrar a ação com a consciência. Planejar com sabedoria é importante, mas sem que isso nos faça perder o momento atual. A chave está em agir de forma intencional, aproveitando cada instante como uma oportunidade para viver de acordo com nossos princípios. Portanto, cultivar a presença é um exercício diário e um convite para que possamos usar o tempo de forma mais plena, consciente e significativa, transformando o agora no verdadeiro protagonista da nossa vida. Embora o tempo perdido não seja algo que possamos ver ou tocar, ele tem um custo real e profundo em nossas vidas. Esse custo invisível muitas vezes passa despercebido porque não deixamos de notar diretamente as horas que se vão em distrações, procrastinação ou em atividades sem propósito. No entanto, ao refletirmos com atenção, percebemos que o tempo desperdiçado é um ladrão silencioso que rouba nossa oportunidade de crescimento, felicidade e realização. Cada momento que dedicamos a algo que não nos acrescenta, seja navegar compulsivamente nas redes sociais, assistir a programas que não nos elevam ou nos preocupando com questões que não podemos controlar, é um momento que deixamos de usar para construir uma vida mais plena. Esse gasto invisível de tempo pode resultar em arrependimentos futuros, em sonhos não realizados e em uma sensação constante de insatisfação. Os estoicos alertam para essa armadilha, reforçando que o maior mal não é o sofrimento em si, mas a perda de tempo com coisas que não valem a pena. Para eles, a vida curta deve ser vivida com propósito, e o tempo respeitado como o recurso mais valioso que temos. Desperdiçar tempo é desperdiçar a própria vida. Além disso, o tempo perdido pode afetar outros aspectos importantes, como nossos relacionamentos, nossa saúde e nosso desenvolvimento pessoal. Quanto mais tempo gastamos em atividades vazias, menos tempo sobra para cultivar amizades verdadeiras, cuidar do corpo ou aprender algo novo que nos fortaleça. O custo invisível do tempo desperdiçado
Também inclui a energia emocional e mental. Gasta. Atividades que não contribuem para o nosso bem-estar podem gerar estresse, ansiedade e sensação de culpa, criando um ciclo negativo que impacta nosso equilíbrio. Reconhecer esse custo é fundamental para que possamos tomar decisões mais conscientes sobre onde colocar nosso foco e energia. É o primeiro passo para parar de repetir padrões que não nos levam a lugar algum e começar a investir nosso tempo em ações que tragam sentido, alegria e crescimento. Por isso, o convite é para que você comece a observar, com honestidade, como tem utilizado seu tempo. Quais atividades consomem suas horas sem retorno? Quais escolhas poderiam ser feitas para que seu tempo seja dedicado ao que realmente importa? A consciência desse custo invisível pode ser a chave para uma transformação profunda na sua relação com o tempo. Entender o valor do tempo nos leva a uma questão fundamental. Como escolher onde investir esse recurso tão limitado? Definir prioridades é essencial para garantir que nossas ações estejam alinhadas com o que realmente importa em nossas vidas. Sem essa clareza, corremos o risco de dispersar nossa energia em atividades superficiais, deixando de lado o que poderia trazer maior significado e satisfação. Priorizar significa, acima de tudo, conhecer seus valores e objetivos. Quando sabemos o que é importante para nós, seja a família, a saúde, o desenvolvimento pessoal ou um propósito maior, fica mais fácil dizer sim para aquilo que contribui para esses pilares e não para o que só consome tempo sem retorno. A filosofia estoica reforça essa ideia ao nos convidar a focar no que está sob nosso controle e no que tem valor verdadeiro. Gastar tempo com futilidades, fofocas ou preocupações inúteis é um desvio que nos afasta do caminho da virtude e da serenidade. Portanto, a escolha consciente das prioridades é um exercício constante de sabedoria. Na prática, definir prioridades exige disciplina para organizar o dia a dia, estabelecer limites e evitar distrações que nos desviam do foco. Muitas vezes, isso implica dizer não a compromissos ou atividades que, embora pareçam urgentes, não são importantes para nossos objetivos de longo prazo. Também é importante reconhecer que nossas prioridades podem mudar ao longo do tempo, à medida que crescemos e nos transformamos. O que era fundamental em uma fase da vida pode perder relevância em outra. E estar aberto a essa mudança é sinal de maturidade. Além disso, é necessário equilíbrio. Priorizar não significa sacrificar tudo em nome de um único objetivo, mas sim buscar uma harmonia que respeite todas as áreas da vida. O tempo investido no lazer, no descanso e nas relações afetivas é tão importante quanto o tempo dedicado ao trabalho ou aos estudos. Finalmente, lembrar que o tempo é finito nos ajuda a tomar decisões mais sábias e a viver com menos arrependimentos. Cada escolha de onde investir nosso tempo é um passo para construir uma vida coerente com nossos valores e que nos traga verdadeiro contentamento. A procrastinação é um dos maiores inimigos do uso consciente do tempo. Adiar tarefas importantes, deixar para depois o que sabemos que precisa ser feito, cria um ciclo vicioso que rouba momentos preciosos e aumenta o estresse. Embora seja uma prática comum, seus efeitos vão muito além da simples perda de produtividade. Ela afeta diretamente a qualidade da nossa vida. Quando procrastinamos, não estamos apenas perdendo tempo, mas também transferindo para o futuro a responsabilidade que temos no presente. Isso gera ansiedade, culpa e sensação de descontrole, que acabam consumindo ainda mais energia mental e emocional. A mente fica presa num estado de conflito interno entre o que deve ser feito e a resistência em agir. No estoicismo, a procrastinação é vista como um desperdício da oportunidade que o presente nos oferece. Epicteto nos lembra que devemos agir imediatamente no que depende de nós, sem adiar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. A ação consciente e o compromisso com o presente são formas de honrar o tempo e manter a tranquilidade interior. Para superar a procrastinação, é necessário primeiro entender suas causas, que podem incluir medo do fracasso, perfeccionismo, falta de motivação ou simplesmente hábitos ruins. Reconhecer esses gatilhos é o primeiro passo para mudar. Em seguida,
Criar estratégias práticas pode ajudar muito. Dividir grandes tarefas em partes menores, estabelecer prazos realistas, eliminar distrações e recompensar pequenas conquistas são métodos eficazes para vencer a inércia. Também é importante cultivar a autodisciplina e a autocompaixão. Não se punir excessivamente pelos momentos de procrastinação, mas usar cada experiência como aprendizado para melhorar a relação com o tempo e com as próprias responsabilidades. Por fim, a reflexão estoica nos orienta a focar no presente e no que está ao nosso alcance. Cada instante é uma oportunidade para agir e recomeçar. E a procrastinação só perde força quando escolhemos conscientemente tomar as rédeas do nosso tempo. Uma das habilidades mais valiosas para gerir bem o tempo é aprender a dizer não. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a aceitar todos os convites, demandas e responsabilidades que aparecem, seja por educação, medo de desagradar, ou pelo desejo de sermos vistos como pessoas disponíveis e colaborativas. Contudo, essa dificuldade em impor limites pode se transformar em um grande ladrão de tempo. Quando aceitamos compromissos que não são realmente prioritários, ou nos envolvemos em atividades que não estão alinhadas com nossos valores, acabamos sobrecarregados, cansados e com menos tempo para o que realmente importa. Esse descontrole gera estresse e sensação de que o tempo nunca é suficiente. Dizer não é sinal de egoísmo, mas de respeito por si mesmo e pela própria vida. É um ato de autocuidado que permite preservar o foco, a energia e o equilíbrio emocional. É importante entender que não podemos agradar a todos o tempo todo sem nos prejudicarmos. No estoicismo, esse autocontrole é essencial. O filósofo Sêneca falava sobre a importância de cultivar a tranquilidade da mente e a liberdade interior, que são ameaçadas quando deixamos que os outros determinem nosso ritmo e prioridades. Para aprender a dizer não com mais facilidade, é fundamental ter clareza sobre seus limites e prioridades. Pergunte-se: essa solicitação está alinhada com meus valores e objetivos? Ela contribui para o meu crescimento ou para a minha felicidade? Se a resposta for negativa, a melhor escolha é recusar educadamente. Além disso, desenvolver uma comunicação assertiva ajuda a expressar o não sem culpa ou agressividade. Podemos ser firmes e gentis ao mesmo tempo, explicando nossos motivos e demonstrando respeito pela outra pessoa. Proteger seu tempo é um passo essencial para viver com propósito e equilíbrio. Cada não que damos é um sim para o que realmente importa na nossa vida. Em nossa cultura acelerada, o descanso muitas vezes é visto como perda de tempo ou fraqueza. Mas, na verdade, ele é essencial para que possamos usar o tempo com qualidade e eficiência. O estoicismo reconhece a importância de cuidar do corpo e da mente, pois um indivíduo exausto não consegue tomar decisões sábias nem agir com virtude. O descanso adequado ajuda a restaurar nossas energias físicas e mentais, melhora a concentração, fortalece a saúde emocional e aumenta a nossa resistência ao estresse. Ignorar essa necessidade pode levar ao esgotamento, diminuindo nossa produtividade e comprometendo nossa qualidade de vida. Além disso, descansar não significa necessariamente ficar parado ou improdutivo. Atividades como meditação, leitura, contemplativa ou um passeio tranquilo na natureza são formas de descanso ativo que nutrem a alma e ajudam a manter o equilíbrio. Os estoicos também valorizavam a moderação, que inclui saber dosar trabalho e descanso, evitando os extremos, do esforço desenfreado ou da ociosidade completa. O equilíbrio entre ação e pausa é fundamental para uma vida harmoniosa. Portanto, investir tempo no descanso é uma forma inteligente de proteger e valorizar o tempo que temos. É dar espaço para que possamos renovar nossa força e continuar a caminhada com clareza e energia. Vivemos numa era em que estar constantemente ocupado é muitas vezes confundido com ser produtivo. O estoicismo nos convida a refletir profundamente sobre essa distinção, pois estar ocupado não significa necessariamente que estamos usando nosso tempo da melhor forma possível. Ser ocupado pode significar preencher o dia com tarefas e atividades,
que na prática não contribuem para nossos objetivos reais ou para o nosso crescimento pessoal. Muitas vezes, essa ocupação é motivada por pressão externa, pela busca de aprovação ou simplesmente por hábito. Por outro lado, ser produtivo é agir com propósito e foco. É escolher atividades que realmente importam, que nos aproximam dos nossos valores e metas, e que geram resultados positivos para a nossa vida e para os outros. A produtividade consciente é, portanto, o uso sábio do tempo, alinhado com o que tem valor duradouro. Os estoicos nos lembram que nosso tempo é limitado e que devemos protegê-lo de distrações e futilidades. Encher a agenda por preencher, sem reflexão, é uma forma de desperdício, pois rouba a oportunidade de fazer o que é verdadeiramente significativo. Para mudar essa mentalidade, é necessário desenvolver o hábito da autoavaliação constante. Ao final de cada dia, pergunte-se se suas ações foram alinhadas com suas prioridades ou se você apenas esteve ocupado sem direção clara. Assim, aprender a dizer não, a delegar e a focar no essencial são estratégias que ajudam a transformar a ocupação desenfreada em produtividade inteligente. Dessa forma, o tempo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado para uma vida plena. Na era digital, somos constantemente estimulados a realizar várias tarefas ao mesmo tempo, acreditando que a multitarefa é sinônimo de eficiência. No entanto, estudos mostram que essa prática pode ser uma armadilha que compromete a qualidade do que fazemos e desperdiça tempo precioso. O estoicismo valoriza o foco concentrado como uma das melhores formas de respeitar o tempo. Quando nos dispersamos entre múltiplas atividades, nossa atenção se fragmenta, a produtividade cai e o risco de cometer erros aumenta. Além disso, a sensação de estar sempre ocupado pode nos deixar cansados e insatisfeitos. Praticar o foco exige disciplina para eliminar distrações, estabelecer prioridades claras e dedicar períodos específicos a cada tarefa. Isso não só melhora a qualidade do trabalho, como também traz maior satisfação e senso de realização. Além disso, ao focar em uma coisa por vez, conseguimos entrar num estado de fluxo, onde o tempo parece passar mais rápido e o desempenho atinge seu ápice. Esse estado é altamente valorizado pelos estoicos, pois representa a harmonia entre mente e ação. Portanto, abandonar a ilusão da multitarefa e cultivar o foco é uma estratégia poderosa para usar o tempo de forma mais consciente e produtiva, promovendo uma vida mais equilibrada e significativa. Nosso tempo é também moldado pelas pessoas com quem escolhemos conviver. O estoicismo nos lembra da importância de estar cercado por indivíduos que inspiram, desafiam e elevam nosso espírito, pois as relações influenciam diretamente como utilizamos nosso tempo e energia. Pessoas negativas, críticas ou que desperdiçam tempo com futilidades podem nos arrastar para padrões improdutivos e distrações. Por outro lado, estar perto de pessoas que compartilham valores semelhantes e que nos incentivam a crescer pode transformar a maneira como aproveitamos nosso tempo. Sêneca, por exemplo, destacava a relevância da amizade verdadeira como um meio de fortalecer a virtude e o equilíbrio interior. Ele aconselhava escolher cuidadosamente os companheiros, pois eles impactam não apenas nosso estado emocional, mas também nossas decisões e prioridades. Além disso, investir tempo em relações saudáveis traz qualidade de vida e um senso de pertencimento, enquanto conviver com pessoas tóxicas gera desgaste e consumo desnecessário de energia. Portanto, reflita sobre o círculo social que você mantém e considere como ele influencia seu uso do tempo. Faça escolhas conscientes para cultivar conexões que valorizem seu tempo e contribuam para seu bem-estar e desenvolvimento pessoal. A tecnologia está presente em quase todos os aspectos da nossa vida, oferecendo facilidades incríveis, mas também armadilhas que podem drenar nosso tempo de forma silenciosa. No estoicismo, a consciência sobre como utilizamos as ferramentas à nossa disposição é essencial para manter o controle sobre o tempo. Por um lado, a tecnologia permite acelerar tarefas, facilitar comunicação e acesso ao conhecimento, potencializando nossa produtividade.
Aplicativos de organização, lembretes e plataformas educacionais são exemplos de recursos que, se usados com sabedoria, ampliam nossa capacidade de realizar mais em menos tempo. Por outro lado, o uso indiscriminado e descontrolado das redes sociais, notificações constantes e o hábito de consumir conteúdos irrelevantes podem se transformar em verdadeiros ladrões de tempo. Muitas vezes, nos pegamos presos em ciclos de distração que roubam momentos preciosos do nosso dia sem que percebamos. Os estoicos nos ensinam a cultivar a atenção plena e a autodisciplina, características fundamentais para usar a tecnologia como aliada e não como inimiga. Isso implica criar limites claros, como períodos sem dispositivos eletrônicos, uso intencional e priorização do que realmente acrescenta valor. Refletir sobre o papel da tecnologia na nossa rotina é um passo importante para evitar o desperdício do tempo e garantir que as ferramentas digitais sirvam aos nossos propósitos, e não o contrário. Os hábitos que cultivamos determinam, em grande parte, como usamos nosso tempo diariamente. Pequenas ações repetidas de forma consistente moldam nossa rotina e, consequentemente, nossa produtividade e qualidade de vida. No estoicismo, a disciplina e o cultivo de bons hábitos são fundamentais para viver de forma virtuosa e aproveitar ao máximo o tempo disponível. Criar hábitos positivos, como acordar cedo, dedicar momentos para reflexão, planejar o dia e evitar distrações, pode transformar completamente nossa relação com o tempo. Por outro lado, hábitos negativos como procrastinar, navegar sem propósito na internet ou adiar decisões, minam nosso potencial e nos fazem perder horas preciosas. A filosofia estoica nos ensina que a vida deve ser guiada pela razão e pela prática constante da virtude, o que inclui a construção de hábitos que favoreçam a serenidade, a eficiência e o foco. A repetição diária de atitudes conscientes reforça nosso autocontrole e nos protege contra impulsos que desperdiçam tempo. Além disso, desenvolver a paciência para manter esses hábitos, mesmo diante de dificuldades, é essencial. Mudanças de comportamento exigem esforço e persistência, mas seus resultados valem a pena, trazendo liberdade para escolher como investir o tempo. Portanto, reflita sobre seus hábitos atuais e identifique quais precisam ser fortalecidos ou transformados. Pequenas mudanças consistentes são o caminho para uma vida mais produtiva e alinhada com seus valores. A forma como percebemos o tempo influencia diretamente as decisões que tomamos e o valor que damos a cada momento. Muitas vezes, subestimamos a brevidade da vida e acreditamos que temos tempo de sobra para realizar nossos objetivos, o que pode levar à procrastinação e ao desperdício. Os estoicos nos lembram que o tempo é um recurso finito e precioso, que não pode ser recuperado. Marco Aurélio, em suas meditações, reflete sobre a fugacidade da vida e a importância de valorizar o presente, pois o amanhã é incerto. Quando compreendemos verdadeiramente a natureza passageira do tempo, começamos a fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com o que realmente importa. Essa percepção nos impulsiona a agir, priorizar e focar no que traz sentido, evitando dispersões e distrações. Além disso, a percepção do tempo está ligada ao nosso estado mental. Em momentos de ansiedade ou desorganização, o tempo parece escorrer rápido demais. Já quando estamos focados e serenos, o tempo é aproveitado com maior profundidade e qualidade. Cultivar uma percepção clara e realista do tempo nos ajuda a tomar decisões que valorizem nossa existência e a viver com mais intensidade, sabedoria e gratidão. Para fazer bom uso do tempo, é fundamental investir em um planejamento eficaz. Sem um plano claro, é fácil nos perdermos em atividades dispersas, urgências que surgem de última hora e decisões impulsivas que desviam do que realmente importa. No estoicismo, a preparação é uma prática recomendada para que possamos agir com consciência e serenidade. Sêneca, por exemplo, afirmava que um homem sábio pensa em suas ações e nas consequências antes de executá-las, valorizando o uso racional do tempo.
Planejar não significa controlar tudo rigidamente, mas estabelecer prioridades, definir metas realistas e dividir grandes tarefas em etapas manejáveis. Essa organização cria um mapa que orienta nosso dia, evitando a sensação de caos e improdutividade. Além disso, o planejamento nos permite reservar tempo para o descanso, lazer e para momentos de reflexão, aspectos essenciais para uma vida equilibrada. Ao dedicar alguns minutos diários ou semanais para planejar, aumentamos nossa eficiência, diminuímos o estresse e criamos espaço para viver com mais propósito e tranquilidade. A procrastinação é uma das formas mais silenciosas e perigosas de desperdiçar o tempo. É aquele adiamento constante de tarefas importantes em favor de distrações momentâneas que trazem prazer imediato, mas não geram progresso real. Os estoicos viam a procrastinação como um obstáculo à virtude e à realização de nosso verdadeiro potencial. Quando adiamos o que precisa ser feito, estamos dizendo, mesmo que inconscientemente, que teremos tempo depois. Mas isso é uma ilusão. O amanhã é incerto, e cada momento em que deixamos de agir é um momento perdido, que não volta. Sêneca dizia: enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida passa. Procrastinar também enfraquece nossa confiança e autoestima. Quando acumulamos tarefas ou evitamos decisões importantes, isso gera um peso mental e emocional que nos deixa mais ansiosos, inseguros e paralisados. Superar a procrastinação exige autoconsciência, disciplina e compromisso com a ação. Os nonnos estoicos nos ensinam a começar agora, com o que temos e onde estamos, sem esperar o momento perfeito, que muitas vezes nunca chega. Pequenos passos consistentes são mais poderosos do que grandes promessas adiadas. A cada ação que executamos com clareza e foco, recuperamos o controle sobre nosso tempo e reafirmamos que estamos vivendo de forma ativa, não passiva. Qual a diferença entre urgência e importância? Como decidir onde investir seu tempo? Muitas vezes somos levados a agir por impulso diante do que parece urgente. Mas nem sempre o que é urgente é verdadeiramente importante. Essa confusão entre urgência e importância nos leva a gastar tempo em tarefas que não contribuem para nossos objetivos de longo prazo, enquanto deixamos de lado aquilo que realmente tem valor. Os estoicos enfatizam a importância de viver com intenção, escolhendo conscientemente nossas ações com base em princípios sólidos, não apenas em reações emocionais ou pressões externas. Marco Aurélio nos lembra que devemos fazer apenas o que é necessário e no momento certo, evitando a pressa vazia. O que é importante, geralmente, está relacionado aos nossos valores, metas pessoais, crescimento interior e relacionamentos significativos. Já o que é urgente costuma ser ditado por demandas externas e muitas vezes alheias à nossa verdadeira missão. Aprender a distinguir essas duas categorias é essencial para usar o tempo com sabedoria. Isso requer reflexão diária, planejamento e coragem para dizer não ao que apenas parece necessário, mas que na verdade pode ser adiado ou delegado. Quando priorizamos o que realmente importa, mesmo que não esteja gritando por atenção, cultivamos uma vida mais alinhada, equilibrada e produtiva. Com isso, cada momento é vivido com mais consciência e propósito, como os estoicos ensinavam. Uma das reflexões mais poderosas do estoicismo é a prática do memento mori, que nos lembra da inevitabilidade da morte. Embora à primeira vista possa parecer mórbido, essa consciência é na verdade uma das ferramentas mais eficazes para valorizar o tempo e viver com mais urgência e autenticidade. Sêneca afirmava que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Essa frase nos convida a encarar com seriedade como estamos utilizando os dias que nos são dados. Quando compreendemos de forma real a finitude da vida, paramos de desperdiçar tempo com coisas inúteis, brigas tolas, distrações vazias e compromissos que não refletem nossos valores. Ao reconhecer a mortalidade, não somos tomados pelo medo, mas sim por clareza. Clareza sobre quem queremos ser, o que queremos realizar
e como desejamos gastar nossos dias. Essa lucidez corta o ruído ao redor e nos coloca diante das escolhas que realmente importam. O tempo deixa de ser um recurso infinito e passa a ser algo a ser protegido com zelo. A consciência da morte desperta gratidão pela vida e pela oportunidade de agir agora, neste instante, com intenção e presença. Por isso, os estoicos recomendavam não apenas lembrar da morte, mas usá-la como guia para viver de forma mais significativa. Viver como se cada dia fosse um presente, porque de fato é. Se alguém observasse como você gasta seu tempo ao longo de uma semana, conseguiria dizer o que é mais importante para você? Essa pergunta, simples e direta, é um convite à autorreflexão profunda. O tempo, mais do que qualquer discurso, revela nossas verdadeiras prioridades. Não importa o que dizemos valorizar: saúde, família, aprendizado, propósito. Se nosso tempo está sendo consumido por atividades que contradizem esses valores. O estoicismo nos ensina a alinhar nossas ações com nossos princípios. E isso só é possível se olharmos com honestidade para onde estamos investindo nossos minutos e horas. Muitas vezes, nos surpreendemos ao perceber que dedicamos mais tempo a redes sociais do que a conversas significativas com quem amamos. Ou que adiamos continuamente aquele projeto que é importante para nós, em troca de conforto ou distrações. Reorganizar as prioridades não exige uma revolução da noite para o dia, mas requer clareza e ação constante. Cada pequena escolha é uma oportunidade de demonstrar, na prática, o que realmente importa. Os estoicos acreditavam que a excelência moral vinha da coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Se suas ações são o reflexo das suas prioridades, o tempo deixará de ser um inimigo a ser controlado e se tornará um aliado no caminho da virtude. Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Essas palavras de Marco Aurélio encerram com perfeição o espírito estoico em relação ao tempo. Viver cada dia como se fosse o último não significa agir com desespero ou impulsividade, mas com presença, intenção e verdade. Quando temos consciência da finitude e do valor insubstituível do tempo, cada amanhecer se torna um convite à excelência. Cada conversa, uma oportunidade de conexão verdadeira. Cada tarefa, por mais simples, um exercício de virtude. Essa é a essência do estoicismo: fazer o melhor uso do tempo que temos aqui e agora, com coragem, sabedoria e compaixão. O tempo bem vivido não é o mais cheio de atividades, mas o mais cheio de significado. É o tempo que deixamos como legado, nas vidas que tocamos, nas escolhas que fizemos com integridade, nas palavras que oferecemos com generosidade. Viver bem é viver alinhado com o que importa. Portanto, diante da pergunta, o tempo é seu bem mais valioso? E a resposta não está nas palavras, mas nas ações. Que possamos honrar esse recurso finito com propósito, presença e profunda gratidão. Se este conteúdo te ajudou a refletir sobre o valor do seu tempo, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para continuar explorando junto comigo as ideias do estoicismo na prática. E me conta aqui nos comentários: qual pequeno hábito você vai mudar hoje para honrar mais o seu tempo? Vamos crescer juntos com consciência e sabedoria. Até o próximo vídeo.